Apucarana é todo mundo à frente, vamos juntos com André. Apucarana é nota 10. André Romagnoli, médico veterinário, tem 50 anos e é candidato à Prefeitura de Apucarana pelo Republicanos. Muito obrigado pela sua vinda aqui na nossa sede, André. A palavra inicial é sua, por gentileza. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade, ao Grupo TN Online, ao Grupo Tribuna, que dá essa oportunidade aos apucaranenses a conhecer todos os candidatos, o propósito, as pessoas e o que quer fazer pela cidade. Nós estamos nessa caminhada mais ou menos há um ano que estávamos estruturando o partido Republicanos aqui em Apucarana, que não é uma tarefa simples, porque eu nunca militei na política partidária. E estamos colocando o nosso nome à disposição dos apucaranenses para trabalhar em prol dos donos da cidade, que são os apucaranenses, que lutam, trabalham, enfim, que fazem a diferença com o seu trabalho e onde cria a sua família. E nós estamos colocando o nome à disposição com um projeto novo, com um nome, venho com a minha experiência da iniciativa privada, a gente teve fábrica de ração aqui, Apucarana Romagnoli Alimentos, tivemos outros negócios, mas também venho com uma experiência no setor público. Eu sou médico veterinário e trabalho na saúde pública há 25 anos. Então toda essa minha vivência, minha experiência de vida, na saúde pública, na extensão rural, eu trabalhei com 10 prefeitos de vários municípios. Então essa experiência traz uma bagagem muito grande. E também na iniciativa privada, que a gente atua como médico veterinário na parte de extensão rural, trabalhando com produtor rural e também na parte empresarial. Tá certo. Bem, a partir de agora o cronômetro está valendo. Candidato, qual o diferencial da sua proposta de gestão? Olha, o maior diferencial é abrir o diálogo com os donos da cidade, que são os apucaranenses. Nós temos que escutá-los, ver as demandas, porque Apucarana já tem 136 mil habitantes. É uma cidade com um porte médio e sempre está em evolução. Apucarana, quando foi projetada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, era para ser só um posto de abastecimento. E hoje já se transformou numa cidade média importante no Paraná, tem tem no sangue o espírito do empreendedor, porque o apucaranense é empreendedor, é inovador. Nós temos segmentos importantes aqui na economia de Apucarana, o setor de confecção, um setor muito importante que emprega muita gente e a gente tem que trabalhar em prol das pessoas. O apucaranense é empreendedor, o apucaranense sempre está inovando e o poder público tem que apoiar essas iniciativas, principalmente dando oportunidade, aumentando as oportunidades de emprego, de negócios, trabalhando na saúde pública, como deve ser feita a saúde pública, com qualidade, levando a saúde nos bairros, que é onde as pessoas que mais precisam do poder público, também na parte de assistência social. Enfim, tem muita coisa a ser feita em Apucarana. Muita coisa já foi feita, mas tem muita coisa a ser feita em Apucarana. Tá certo. Candidato, em seu plano de governo, o senhor propõe implantar cursinhos gratuitos pré-vestibulares através de parcerias. Caso o senhor seja eleito, como pretende implementar e fazer que isso se torne possível? Veja bem, dentro do nosso plano de trabalho na área de educação, é bem amplo. Uma das propostas é a questão do ensino do cursinho pré-vestibular. Porque a gente vê que tem muita gente talentosa, jovem, que não tem condições de pagar um cursinho. E o município pode fazer parcerias, enfim, a gente trazer essa oportunidade para os jovens que querem cursar uma faculdade, se preparando com um cursinho pré-vestibular. Então a gente tem que criar oportunidade, dando a oportunidade de ensino, também a profissionalização de pessoas em várias áreas. Por exemplo, nosso setor de confecção é muito importante, muito robusto. E a gente conversa desde o pequeno empreendedor até o grande empreendedor. Há hoje falta de costureiras. Então falta porque não tem gente que está qualificada para fazer a costura. Então nós temos que pegar essas pessoas, qualificá-las, não só nesse segmento, em vários. A gente tem que fazer uma parceria, um grande diálogo com os empreendedores de Apucarana para poder treinar, capacitar, enfim, preparar o apucaranense para ter uma empregabilidade, ter uma colocação no mercado de trabalho. Suas propostas para geração de emprego, candidato? Quem faz
transforma a Apucarana é os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Então a gente tem que fazer, retomar o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Apucarana. Nós temos a experiência de Maringá, que é o CODEM. O CODEM é muito robusto, é uma instituição que a própria iniciativa privada, desde do taxista, tem um representante, até os empresários, os trabalhadores, enfim. A gente tem que envolver a sociedade nesse processo, porque quem empreende são as pessoas. Às vezes a iniciativa individual ou coletiva, enfim. A gente tem que trazer perto da administração pública, a administração pública tem que ser uma parceira e dar as condições, ver onde são os gargalos, onde é os gargalos burocráticos para poder destravar e a Apucarana ser realmente um ambiente acolhedor do empreendedorismo. O senhor é médico veterinário, certo? Médico veterinário. O que motivou o senhor a partir para o âmbito político? Bom, a minha profissão, tenho 27 anos de profissão, atuo na medicina veterinária, a gente atua na área pública e na área privada. A gente colocou o nome à disposição, nome novo, com experiência, nunca militei na política partidária, mas eu acho que a política tem que renovar. E eu acho que a Apucarana, hoje temos 6 candidatos, eu acho que é muito bom isso, porque a democracia é isso. Só que as pessoas têm que conhecer as pessoas, conhecer o propósito, conhecer a vida pregressa da pessoa, o que ele fez, o que ele tem condição de fazer. Então eu coloquei meu nome à disposição dos apucaranenses, que eu acredito que a gente pode fazer muito por Apucarana. A minha família está há 70 anos aqui em Apucarana, eu tenho 50 anos, eu nasci aqui, a gente gosta da cidade, ama a nossa cidade e a gente pode colaborar ainda mais colocando o nome nosso à disposição. É a primeira vez que o senhor concorre a um cargo eletivo. Sim, justamente. E por que direto para a Prefeitura Municipal? Por que não um cargo de vereador? Sim, justamente. Hoje é uma pergunta interessante. Nós temos em torno de 200 candidatos, né, a vereador. 220. 220, é um número expressivo. Eu acredito que no Executivo eu tenho condição de talvez, pelo meu perfil, colaborar mais que no Legislativo. Eu acho que a gente colocou o nome à disposição, do meu perfil, além do perfil, e também a identidade da nossa equipe que está com a gente, que falou e incentivou aí ao Executivo. A gente tem a nossa chapa de vereadores, que tem bons nomes e pode também colaborar com o desenvolvimento e com os apucaranenses nesse projeto do Republicanos, que é o número 10 para Apucarana. E o que o senhor considera diferencial da sua campanha em relação aos adversários? O grande diferencial nosso, que nós, desde 2013, 2014, nós militamos em prol do Brasil. O Brasil foi jogado na vala, na comum, a questão dos governos federais que estavam na época, e a questão da corrupção, mensalão, petrolão, e nós, em 2013, 2014, a gente temos um grupo até hoje, chama Cristãos pelo Brasil, fizemos uma movimentação na rua para realmente aquela situação que o Brasil estava passando de corrupção, enfim, fomos à rua, pedimos impeachment do presidente, da presidenta na época, né, Dilma, e nós trabalhamos firme em prol do Brasil. Quando teve a Operação Lava Jato, nós estávamos na rua, as pessoas, houve uma adesão muito grande. Então, o grande diferencial que é nós, desde 2013, 2014, nós estávamos na rua, trabalhando em prol do Brasil, aqui em Apucarana. E em 2018 nós fizemos uma campanha muito grande em prol do presidente da República, o presidente Bolsonaro, que virou a página. A gente acreditou no presidente da República, Jair Bolsonaro, para mudar o país, para fazer uma nova política, para colocar o Brasil no rumo certo. Aquelas implementações do outdoor foi de sua autoria, né? Alguns deles na cidade, né? Sim, na realidade não é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas, você estava entre eles. O que motivou você e esse grupo de pessoas a colocar esses outdoors na cidade de Apucarana? Olha, a primeira coisa que a gente vê que a grande mídia, né, a grande mídia ataca 24 horas o presidente da República. Até o Congresso Nacional, não todo ele, lógico, setores atacando o presidente, enfim. Então, são situações que começou a criar um clima de instabilidade muito grande na política. Eu acho que a política tem que ser com diálogo, não do jeito que eles fizeram com o presidente no primeiro e segundo ano. E nós achamos que, por bem, né, tínhamos que mostrar que a vontade das pessoas era votar em prol do presidente da República. Ele tem um mandato de 4 anos, ele está trabalhando
em prol dos brasileiros. Então a gente achou por bem mostrar que Apucarana votou em peso no presidente Bolsonaro. 77% dos apucaranenses acreditam no projeto do presidente da República. Então a gente com essa observação que as pessoas de Apucarana acreditam no presidente, esse grupo de pessoas, a gente fez, né, uma vaquinha, né, e juntamos o recurso para mostrar para as pessoas que o presidente da República foi eleito por voto democrático. E você não acha que isso, em partes, vamos tentar fazer uma futurologia, isso pode ter ajudado o candidato Rodolfo Mota, que ele está no partido PSL, que ainda é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, por mais que ele não esteja no partido? Eu acho que de maneira alguma, porque o PSL já faz mais de 1 ano e meio, 2 anos, que houve um racha, né? O PSL, na realidade, hoje o presidente da República sai faz muito tempo, uma situação muito desagradável para o presidente, que ele pediu transparência ao partido, das contas do partido. O partido não mostrou transparência, o presidente simplesmente saiu do partido, ele fez certo. Na realidade, o PSL hoje parte do partido não apoia o presidente, parte sim, parte não. Então, na realidade, o PSL hoje, atualmente, a nível de Brasil e também a nível geral, não representa o presidente da República. Então, se estiver utilizando a tal representatividade do Bolsonaro, uma representatividade, digamos, mentirosa, assim, entre partes, o partido PSL. O PSL hoje, eu acredito que o PSL, eu não sei, daqui 2 anos, né, o presidente... Ah, sim, no momento de hoje não representa, né, hoje não representa. Na realidade, o nosso partido Republicanos é muito mais alinhado com o presidente, tem 34 deputados, é a 6ª maior bancada na Câmara Federal, representa muito mais o presidente porque é um partido coerente com os princípios, é coerente com o propósito, com a missão que o presidente tem. Então ele é um partido é a base do governo, é um partido que está junto com o presidente e com certeza é um partido que em 2022 vai ter muita força na eleição de 22. E na eleição de 2020 agora, nas municipais, tem uma força muito grande, está criando, está se estruturando. Eu acredito que em 2022 vai vir com uma força maior ainda. É a 6ª maior bancada, então é um partido que está se estruturando, tem um projeto para o país, tem um projeto sério, objetivo, é um partido que representa os brasileiros, que a grande maioria são os conservadores, né? Cristão, né? Valores cristãos, é um partido que realmente em 2022 vai estar maior que é hoje. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor considera como prioridade, talvez uma das suas primeiras medidas como prefeito de Apucarana? Reestruturar a saúde pública, que a saúde pública hoje, infelizmente, ela não está atendendo a população como deveria atender. A saúde pública, ela está defasada, a defasagem é muito grande, as unidades básicas de saúde a gente tem que reestruturar, questão dos recursos humanos e toda a estrutura da gestão da saúde pública nós temos que melhorar. Então a questão da assistência social, depois dessa pandemia que afetou não só a saúde das pessoas, mas houve uma situação econômica, uma situação que atingiu as finanças e a vida econômica das pessoas, das empresas, afetou muito. E tem muita gente ainda que está numa situação crítica. Então a assistência social tem que passar por um processo de reestruturação, da melhoria da gestão. Enfim, tem muita coisa a ser feita. Eu acho que a questão da saúde é o que mais pesa. Falando em saúde, quais são suas propostas para a saúde, candidato? Além da reestruturação de toda a saúde pública, a gente tem que ampliar os horários de algumas unidades de saúde para não sobrecarregar a UPA. Quer dizer, contratando mais profissionais, mais médicos, contratando mais enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe toda, a gente tem que ampliar. Em 6 unidades, a gente tem que ampliar até as 22 horas. Criar um centro de atendimento infantil, 24 horas, que não seja na UPA, outra estrutura separada. Melhorar o atendimento de especialistas, que a fila está muito grande. Muitas cirurgias simples que eram feitas aqui em Apucarana, cirurgia de catarata é feito a 300 quilômetros de Apucarana. Você imagina uma pessoa idosa que tem que sair 3, 4 horas da manhã, andar 300 quilômetros,
faz a cirurgia e volta no mesmo dia. Então é uma situação desumana. Então a gente tem que humanizar a saúde, mas tem que dar apoio para a equipe técnica, para os profissionais que já atuam lá, enfim. Outra questão também, a gente tentar buscar, a gente sabe que o município sozinho não tem condição, a gente buscar uma parceria ou com as entidades que já estão aqui, ampliar o número de leitos hospitalares, de UTI. Aqui em Apucarana, a gente tem o Hospital da Providência, a gente tem que cuidar do Hospital da Providência para melhorar a qualidade do serviço, mas também a gente tem que abrir as portas para outros empreendedores. Quem quiser investir em Apucarana, na questão hospitalar, que venha, vão fazer parcerias, ou o governo federal, e também com o governo federal, o governo estadual, vão tentar buscar. O município sozinho não tem condições. O investimento no hospital é de 60 a 80 milhões para você construir um hospital. Então o município sozinho não tem condição. E também para manter o hospital. Então a gente tem que buscar parcerias, ou pública ou privada. Então a gente tem que tentar reestruturar. A questão de especialidades, cirurgias, ampliar o número de residentes no Hospital da Providência, enfim, tem muita coisa a ser feita. O senhor falou de ampliar um atendimento para até 22 horas. O senhor crê que há viabilidade financeira para fazer essa ampliação? A saúde não espera. A saúde tem que aumentar o orçamento. A questão da saúde tem folga financeira, tem situações que dá para resolver. A saúde não espera. Se a pessoa tiver uma situação crítica, tem que ser atendida na hora. A gente tem que ampliar, buscar soluções, né, e tentar melhorar. Tem saúde pública de município pequeno, que a gente conhece, que é muito melhor que Apucarana. Então, se é possível num município pequeno, igual Novo Itacolomi, Marilândia, que tem um atendimento de qualidade, por que Apucarana não? Então é uma questão de gestão. Perfeito. Bem, o senhor propõe a implantação do cupom alimentação para as famílias em risco social. De que maneira pretende fazer isso, caso seja eleito? Bom, você tem que ter o cadastro, né? Lógico que a equipe técnica da assistência social ela tem que ter um cadastro, fazer uma avaliação das pessoas que realmente necessitam e ter um cupom. Por quê? Você imagina a logística para entregar tudo isso. Você tem uma equipe técnica, o trabalho dela é fazer a avaliação, se a pessoa precisa, dar o apoio, porque tem situações, né, que a pessoa sofre um acidente. Até ela conseguir um benefício do INSS, leva meses, e ele às vezes não consegue. Então, a assistência social, a equipe técnica tem que ir lá, né, visitar a pessoa. Se tiver, realmente tem necessidade, é uma avaliação, vai ter o cupom alimentação. Ela que vai. Você imagina a equipe técnica ficar transportando o alimento? Não tem o porquê. Então, você tem que dar liberdade para a equipe técnica, ela não pode ser fazer essa logística. Então a questão até de logística vai ficar mais barato, vai ficar mais fácil e a pessoa vai consumir o que ela desejar, né? Tá certo. Dos planos que eu li, plano de governo, o plano do senhor é bem objetivo. Isso até é um elogio. O senhor crê que conseguiu sintetizar, tem cerca de 8 páginas, em 8 páginas o seu plano de governo, o que pretende fazer em 4 anos para Apucarana? Boa pergunta, Gustavo. Teve uma situação que nós temos tem algumas coisas ali que a gente colocou diretrizes, né? Então a gente não... Por quê? Para ficar uma coisa fácil para as pessoas lerem. Eu vi em campanhas passadas, tinha planos de 40 páginas, 60 páginas. O eleitor não vai ler. A gente tem que fazer uma coisa possível que o eleitor consiga ler, consiga compreender a ideia. Então a gente tem que ter objetividade, a gente tem que colocar as diretrizes. Por exemplo, o contorno leste de Apucarana. O contorno leste de Apucarana é uma coisa que o município não tem competência legal de fazer e não tem condições financeiras. Estava previsto no contrato da Rodonorte, foi tirado. Enfim, questões até, infelizmente, questões de corrupção. Foi tirado, a gente tem que lutar pelo contorno leste de Apucarana, porque vai ampliar o perímetro urbano, você vai criar condições até de criar um novo parque industrial, com uma logística melhor, você melhora a questão do trânsito da Avenida Minas Gerais, não está no plano, mas nós, há 2 anos atrás, a gente estava com um trabalho com a associação comercial, com as entidades representativas de Apucarana, Lions, Rotary, enfim, toda a sociedade, a gente estava lutando para restabelecer o contorno leste de Apucarana, que não está no plano, mas é uma medida importante. Outra situação que não está no plano, mas está na diretriz, ciclovias. Apucarana tem
a questão da bike, da utilização da bike é uma coisa extraordinária. E a gente pode promover a pessoa até usar no trabalho. A gente tem ciclovias e não contempla na diretriz do plano de trabalho. Mas é um plano flexível, por isso que a gente tem que conversar com as pessoas, com os apucaranenses, com a sociedade, porque é um plano, são diretrizes. Aí que eu acho que o grande é o diálogo, a gente construir o plano dialogando. Porque a gente resolve um problema, vai aparecer outros. Então, é uma coisa que é flexível. Então, a gente colocou uma coisa bem sucinta, bem prática, para as pessoas poderem lerem. E o que o senhor pretende fazer para reforçar a segurança local? A segurança local, a gente sabe que a competência da segurança é compartilhada. O governo do estado tem um papel fundamental nisso. Ele que gerencia a Polícia Militar e também a Polícia Civil. A sociedade de Apucarana, junto com o poder público e toda a sociedade, nós vamos lá no Ratinho, ou o governador, que daqui 2 anos nós não sabemos, né? Conversar com ele e falar, precisamos de mais pessoas, aumentar o efetivo, tanto da PM como da Polícia Civil. E reestruturar o IML de Apucarana, que está numa situação bem ruim, a Polícia Científica, enfim, melhorar a questão até do o nosso presídio é uma bomba relógio. Ali a capacidade lá está 3, 4 vezes ou 5 vezes mais do que a capacidade que comporta. Então a gente tem que procurar uma estrutura melhor, que recupera as pessoas que estão lá, que tem uma atividade laboral, que eles trabalham, tem que trabalhar. Ali tem muita gente que pode aproveitar, dar um curso profissionalizante ou um ensino técnico, enfim, a gente tem que aproveitar aquele pessoal que está lá para trabalhar, para estudar, enfim. A gente tem que buscar também uma unidade prisional que recupera a pessoa, mas também através do trabalho, através da educação. Reforçar a Guarda Municipal, temos que aumentar o efetivo, nós temos que equipá-la, temos que capacitá-la, temos que treiná-la, aumentar o número de câmeras monitoradas, né? Enfim. E também reestruturar o Conselho de Segurança, que hoje não funciona. E também ter comitês de segurança nos bairros. A gente tem que envolver a sociedade nesse processo, porque ela é muito importante, ela sabe, ela tem que participar e dar as ideias. O que o senhor pretende fazer para estimular o comércio local? O comércio local, a gente tem que, primeira coisa, escutar os comerciantes, os pequenos empresários, o pequeno empreendedor até o grande. Uma coisa que, se a gente melhorar a segurança pública, se a gente... a Apucarana é uma cidade atrativa, a Apucarana tem uma área de influência em todo o Vale do Ivaí, talvez até mais. Muita gente de fora vem aqui em Apucarana, no comércio de Apucarana. Então a gente tem que reativar o CODEA, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, trazer desde o pequeno empreendedor até o grande para participar ali, porque as ideias vão surgindo e a gente tem que dar a oportunidade das pessoas colaborarem com a administração pública. Perfeito. E o senhor se considera, ideologicamente falando, direita ou esquerda? Eu sou de direita, lógico, né? Tem algum porquê? Porque, olha, no mundo todo desenvolvido, você pega Estados Unidos, Canadá, a Europa, Japão, Coreia do Sul, são todos países liberais na economia e países que acreditaram no empreendedorismo, acreditaram na iniciativa privada, que tem capacidade de gerar emprego, gerar renda. E aí você tem condições, tem recursos para você investir na educação, investir na saúde, investir no social. Países por exemplo, a questão da Venezuela. Venezuela é um país rico, né? Um país rico em petróleo. Está lá a miséria, gente passando fome, assassinatos, enfim, está uma tragédia. A Argentina está indo para um caminho muito ruim. A Argentina, a maior empresa de exportação de commodity, foi estatizada. É uma pena. Desemprego, a Argentina está com desemprego, a Argentina está com uma desvalorização salarial muito grande, está indo um caos econômico. Então, todos os países do mundo desenvolvido foram para onde? Para a economia liberal, né? Lógico, a gente tem que os valores, né? Todos esses países são países que dão valor à questão... valores cristãos, né? Isso é importante. Então a gente tem que ter esses valores, senão também se perde aí em algumas outras situações.
O senhor falou de valores, a questão do aborto é um tema delicado, se me permitir entrar nessa questão. O senhor é contra ou a favor do aborto? Olha, a lei já tem a regulamentação. Eu acho que a vida, a gente tem que cuidar da vida desde o início. E a vida é o maior bem que nós temos. A vida é tudo. A gente tem que cuidar das pessoas, cuidar da vida desde a pequenininha. O ataque à vida é uma tragédia, né? A gente tem que cuidar da vida, cuidar das pessoas, desde a vida humana não tem preço. Então, mesmo em caso da vulnerável ter sido abusada? Olha, veja só, tem situações e situações, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a vida. Eu acho que é uma tragédia, até um atentado contra a pessoa que sofreu alguma situação crítica aí. Perfeito. E a gestão do presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor analisa? Olha, o presidente entrou numa situação, vamos dizer, um desafio muito grande, né? A gente vem de anos, né, anos de situações de corrupção. Você vê a questão da transposição do Rio São Francisco. Ficou desde o Império, tá lá. No governo do PT, da Dilma e do Lula, ficou lá parada a obra. Ele terminou pelo menos uma etapa, está fazendo. Então, estão várias situações da infraestrutura, da economia. O Brasil ele pegou com um déficit fiscal gigante. Então, o Brasil tem muitos problemas estruturais. E para mudar isso leva tempo, não é uma gestão. Então, tem que ter uma linha de trabalho. Por exemplo, quando foi assumir o governo, tinha 82 estatais cadastradas. Quem assumiu a pasta de desestatização foi o Salim Matar. Quando ele deixou a pasta, o governo tinha participação acionária e total ou parcial em 598 empresas. Tinha Banco da Venezuela, banco no Egito, tinha fábrica de chip. Então você imagina, quase 600 estatais. Estatais não, empresas, que o governo era acionário. Tem como controlar isso? Não tem. O governo tem que focar na saúde, na educação, na segurança pública, enfim, aonde é competência do governo. O governo tinha até fábrica de chip, de boi. Tinha parceria, tinha acionista do Banco do Egito. Não tem cabimento. Banco na Venezuela não tem cabimento. Então o governo era meio de contratação de gente, meio de corrupção. Então o desafio é muito grande. Para consertar o país, leva tempo, não é fácil. E tem, lógico, resistência dentro do Congresso. Tem uma bancada, a maior bancada é a bancada da oposição, né? Do PT, a maior bancada. Então a resistência dentro do Congresso é muito grande. E lógico que tem os velhos caciques da política lá que querem pautar o presidente. Falando em PT, como é que o senhor vê o PT nessas eleições? Você acha que o PT está tentando renascer? Ontem eu entrevistei o candidato Laércio Luz, ele considera que o PT está renascendo, o antipetismo está muito mais fraco do que era antes. Ele disse isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que o PT tinha que fazer um meia-culpa, né? E analisar que eles erraram, né? E repaginar, né? Tem uma meia-culpa, eles fizeram coisa boa, fizeram coisas positivas, fizeram, né? Não é tudo ruim o governo, mas fizeram coisas erradas também. Eu acho que eles têm que fazer um meia-culpa e analisar também os pontos negativos. Eu acho que teve coisas positivas, mas teve coisas que deixou um legado muito ruim. E para consertar isso vai levar anos também. Não é fácil o desafio. Mas eu acho que, lógico, a candidatura é legítima, a gente respeita, eu conheço, né, os candidatos, tanto o candidato a prefeito como o vice são pessoas de valor, né? Mas eu acho que o próprio partido tem que fazer uma reflexão sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Tá certo. Para quem não conhece o senhor, está nos assistindo, se o senhor pudesse falar uma proposta que fosse o diferencial, uma proposta, falar essa proposta vale o voto aí do eleitorado, o que o senhor falaria? Eu falaria o seguinte, que na política, eu acho que a gente tem que trabalhar a gente tem que ter propósito, trabalhar para as pessoas, para os apucaranenses. Os apucaranenses que fazem a diferença. Eles são o dono da cidade. Eles trabalham, eles lutam, fazem a diferença. E a gente tem que dar valor ao apucaranense, ao imposto que ele paga,
trazer resultados, trazer eficiência, com seriedade, com honestidade, com compromisso e ver a vida pregressa das pessoas. Ver quem pode, em quem pode confiar. E a gente realmente trabalhar em prol da nossa cidade. Fazer a diferença no trabalho, fazendo a diferença no diálogo, trazendo as pessoas para colaborarem com a administração pública. Porque a administração pública, ela não é fim, é meio de a gente levar a nossa cidade com mais qualidade de vida. O senhor está tentando fazer essa migração da parte administrativa privada para a administrativa pública. O senhor espera enfrentar alguma dificuldade, caso eleito, dessa transição? Sim, com certeza, não tenha dúvida, né? Nós temos, a Apucarana tem uma dívida grande, né? Tem uma dívida aí que que está sobre júdice, né? É um passivo muito grande. Com o Banco Santos, o Banco Itamaraty, realmente está sob júdice. É um desafio muito grande, a gente tem que reconhecer isso. Acho que é em torno de 500 milhões, em torno de 500 milhões. Né? Na realidade, houve uma situação, é um dinheiro muito grande. Lógico que quem sabe, quando entrou o Plano Real, tinha a questão da correção monetária e houve um descompasso. Então, é um problema sério. Mas eu acredito que, lógico, aquela dívida, se você apurar realmente, não é todo aquele valor, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, é preocupante. Por isso que a gente tem que ter muita seriedade, muito compromisso, falar com transparência e falar, temos o problema, mostrar para as pessoas, mostrar para os donos da cidade, que é você que paga o imposto, os eleitores que são os apucaranenses. Mostrar com transparência, falar a verdade, falar a realidade. A gente tem um desafio muito grande, mas a gente tem que mudar isso aí, ter trabalho, determinação, que a gente vai mudar isso. Perfeito. Aí, ó, temos aí 10 segundinhos, se quiser aproveitar, candidato. Obrigado. Bom, eu vou pedir o meu voto, né? Eu pedi para as pessoas, André Romagnoli, número 10, Republicanos, pedir o voto de vocês. Acredite, nós podemos fazer a diferença. Tá certo. Aí, o último candidato a prefeito de Apucarana, aqui na nossa rodada de entrevista, André Romagnoli. Queria agradecer demais a presença dele. Apucarana é nota 10.